O seu futuro é brincadeira? Passar pro INGE e pro ITA também não. Estude com a gente de quebra se prepare para a AFA, EFON e também para a Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então, galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabricadeira. Salve, salve estudante! Professor João Menezes aqui com você de Física. Vamos embora para nossa aula de termodinâmica, avançada, hein? Pô, que agora essa aulinha aqui vai ser show de bola. Mas já vou te adiantar aqui que essa aulinha, ela na verdade, cara, é para te embasar. Porque você deve ter utilizado muitas ferramentas ao longo de exercícios de termodinâmica com um nível um pouco mais avançado e que você nem sabia de onde vinha. Era uma coisa mais que você decorou, tipo CV, o valor de cada um dos gamas para gás monodiatômico, e você saiu gravando. E o objetivo da aula de hoje é justamente te mostrar de onde que isso vem, né? De onde que isso surge. Para você ter uma noção, aquela equação do ΔU igual a NCV ΔT, ela é geral. Mas de onde que ela vem? A gente vai mostrar isso ao longo das aulas de hoje, beleza? Ao longo dos blocos da aula de hoje. Então, para começar, a gente vai falar sobre o calor molar CP e CV. Aqui eu estou falando calores molares, né, entre aspas, porque não é bem esse o nome. O nome, na verdade, seria capacidade térmica molar do CP e do CV. Onde esse índice P e índice V vão fazer referência a pressão constante e volume constante. Como eu disse, são coisas que você já deve ter se deparado, né, até mesmo para fazer exercícios, mas meio que decorou e daí, da onde que vem, não faz com tanta segurança às vezes a questão, porque fica na dúvida. Vamos te dar um embasamento aqui agora. Para isso, vamos fazer um lembrex recapitulando a equação do Quimiquete. O Quimiquete significa a quantidade de energia pelo processo calor, né, é igual ao produto da massa, calor específico, variação de temperatura. Só que aqui na termodinâmica, no contexto de gases ideais, que é o que a gente vai mais trabalhar, os gases ideais é muito mais preferível você trabalhar com o número de mols do que com a massa. Aliás, futuros e futuras engenheiros, vocês certamente, quando trabalhar lá na graduação, não vai ser com a massa de um gás, vai ser com o número de mols. Porque um gás é constituído por muitas partículas, 6 vezes 10 elevado a 23 ou mais. Então, não faz muito sentido você trabalhar com a massa, e sim com o número de mols. Como é que a gente faz surgir o número de mols ali? Muito tranquilo, ó. Olha a manipulação algébrica que a gente faz. Ó, multiplica e divide pela massa molar. Esse Mzão aí é a massa molar do gás que está sendo estudado. Só que naturalmente vai aparecer duas coisas, né? Vai aparecer aqui o M dividido por Mzão. Mzinho dividido por Mzão, a massa dividido pela massa molar, é o número de mols. Então nós vamos ter ali, ó, uma equação adaptada que vai ser Q igual a N, número de mols. Olha a outra grandeza que aparece. O produto de Czinho vezes a massa molar. Czinho, calor específico, vezes a massa molar, é o que a gente chama de capacidade térmica molar. Tá? Então é esse C meio estilizado aqui mesmo, um C estilizado, tá? Aliás, esse C estilizado sou eu que faço. Você vai encontrar em livro apostila um C normal mesmo. Eu que faço estilizado para poder fazer a diferenciação. E vezes a variação de temperatura. Pronto, tá aqui a equação que rege, né, a termodinâmica em termos de calor, tá? Veja, é equivalente, tá? Essas duas equações são equivalentes. No entanto, essa aqui ela é preferível no contexto de gases ideais, para poder trabalhar com o número de mols. Paro para fazer uma observação que é com relação à unidade no sistema internacional do nosso C estilizado, do nosso calor molar. Vai ser dado em Joule por mol vezes Kelvin. Pergunto a vocês, vocês se lembram dessa unidade? Essa unidade aqui já apareceu para vocês antes dessa aula. Já aparece para vocês no início do estudo de gases ideais. Essa unidade aparece para o R, a constante universal dos gases. Olha que legal. O nosso R, ele também tem como unidade no sistema internacional, pode ser escrito assim, ó, Joule. Aliás, deixa eu até te lembrar da onde que sai esse Joule, né? Esse Joule, ele vai sair quando você escreve aqui Pascal vezes metro cúbico dividido por mol vezes Kelvin, que é a mesma coisa que Joule por mol Kelvin. Será que tem alguma relação entre essas duas grandezas então, João? Pô, elas têm a mesma unidade, a mesma dimensão. Será que tem alguma relação? Tem, a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então vamos lá.
Próxima etapa aqui é te lembrar que lá na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, o ΔU, né, a variação da energia interna, era uma função de estado. Função de estado significa que eu quero sair de um estado termodinâmico A e ir para um outro estado termodinâmico que eu vou chamar de B, AB, e eu posso fazer vários caminhos termodinâmicos, vários processos, várias transformações termodinâmicas para sair de A e chegar em B. Só que qualquer caminho que eu faça, o ΔU desse processo será o mesmo, independente se eu venho aqui por cima, se eu venho aqui pelo meio, se eu venho aqui por baixo. Em termos mais formais, independente se eu faço uma transformação isotérmica, isovolumétrica, isobárica, adiabática, esse ΔU vai ser o mesmo. Isso é uma função de estado. Só que o Q e o W não são funções de estado. Se você fizer um caminho um diferente do outro, o Q e o W vão assumir valores diferentes. Justamente, né, faz até sentido matemático, porque eles assumindo valores diferentes faz com que no balanço o ΔU seja igual em qualquer caminho. Ah, garoto. Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui com vocês? Lembrar, primeiro, que o Q ele depende do caminho a ser tomado, o valor dele vai mudar dependendo do caminho, e dois desses caminhos são muito importantes aqui na termodinâmica. O caminho que a gente chama, aqui no caso do nosso desenho, né, de A para B, de isobárico. O caminho AB aqui, ele é isobárico, né? Pressão constante, isobárico, beleza? E tem o caminho AC, que é o caminho isovolumétrico. Caminho AC, que é vou escrever isocórico, primeiro para te lembrar dessa palavra louca aí que aparece, né? Mas também porque ela é mais curtinha de escrever. Isovolumétrico eu vou parar lá no final do quadro, tá? Então tá aí, ó, isobárico e isocórico. Bom, dito isso, vamos analisar através da primeira lei da termodinâmica como é que vai ficar o valor do Q para cada um desses processos. O Q quando for num processo isobárico e o valor do Q quando for num processo isocórico, isovolumétrico. Não à toa vai aparecer o CP e o CV na jogada a partir de agora. Tá bom? Então primeiro vamos analisar aqui o processo isocórico, tá? Isocórico, ó. Volume constante. Vou botar aqui, ó. Analisando primeiro o processo AC, isocórico. Aí eu vou escrever, primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W. Vamos abrir essas expressões. O ΔU, de uma maneira geral, ele pode ser escrito assim, ó, de geral, em maneira geral. F, NR, ΔT sobre 2. Aí você tá, what? Pois é. Esse F ali tem a ver com o grau de liberdade da partícula, da molécula, do gás que a gente está estudando. Vai ditar, né, a atomicidade desse gás. Só que, de maneira geral, a gente escreve o F. Depois eu vou particularizar e falar, ó, esse aqui para o mono vai ser tanto valor, para o diatômico vai ser tantos valores. Aí eu vou explicar isso melhor. Mas por enquanto, de maneira geral, esse F tem a ver com o grau de liberdade, daqui a pouco a gente coloca os valores. Então vai ficar F sobre 2 NR ΔT igual, aí aqui o Q? A maneira geral é N, o C estilizado, como a gente está analisando o processo AC, que é isocórico, eu vou escrever C índice V. ΔT, repetindo aqui, né? Menos o W. Só que tem W num processo isovolumétrico? Não, né? Porque no isovolumétrico não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem o trabalho. E aí, acabou. Vamos cortar ali o que a gente pode cortar. Número de mols vai embora, o ΔT vai embora, sobrando ali pra gente que o CV vai ser igual a FR sobre 2. Essa é a equação geral para o calor molar a volume constante. Beleza? Só que eu vou particularizar agora. Aqui eu vou escrever que para um gás monoatômico, esse F assume o valor de 3. Por que 3, João? Pensa num gásinho aqui, ó, uma partícula monoatômica, tá? Hidrogênio, por exemplo. Tá aqui o hidrogênio. Ele pode se transladar em Vx, Vy e Vz. Ele pode se transladar em 3 direções. Por isso que o grau de liberdade de movimento dele é 3. 3 direções. Vx, Vy e Vz. Tá? Então, esse F aí vai ser 3. Ó. Aí o CV
para um gás monatômico será de 3R sobre 2. Consequentemente, a gente pode escrever aqui o valor do QV, né? QV vai ser N 3R sobre 2 ΔT. Tá aí, ó. Esse aqui para o mono. Vamos ver o diatômico. Aqui, ó, diatômico. Vou escrever só di assim, tá? Diatômico. Mono e di. No di, o número F, a letra F, ela vai receber o número de 5. Por quê? Porque quando você tem um gás diatômico, vamos imaginar um oxigênio, O2, nitrogênio, N2, eles são compostos aqui, ó, por 2 átomozinhos, né? Esses átomos, eles podem transladar também, ó, em Vx, Vy e Vz, mas eles também podem rotacionar. E eles vão rotacionar em dois eixos perpendiculares que a molécula tem, né? Assim, são 2 rotações e a gente ainda poderia considerar o eixo de vibração. Só que aqui a nível de ensino médio, até mesmo vestibular civil e militar, né, a gente não considera esse grau de vibração atômica, né, porque isso aqui tem mais a ver com a parte da quântica, não é muito o domínio da termodinâmica, tá? Então a gente só vai considerar os 3 de translação e os 2 de rotação. Por isso o F vai assumir o valor de 5. E aí o CV para um gás diatômico vai ser 5R sobre 2. Consequentemente, o QV dele será N5R sobre 2 ΔT. Show? Tá ali. Olha aí. Calma, não acabou. Só te apresentei os valores dos Q e dos C, V. A gente analisou o processo AC, que é isocórico. Falta a gente analisar o processo isobárico AB. Tira o printzinho aí da tela. Tira o print para a gente analisar agora os valores de CP. Beleza? Então, ó, vamos vir para cá. Vamos analisar o CP agora. Ok? Ó, CP. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aqui organizadinho, né? Que aí fica até bonito. Então vamos lá. Vamos analisar o processo AB. No processo AB, isobárico, vamos lá. Tudo de novo, ó, mesma coisa. ΔU igual a Q menos W. ΔU igual a Q menos W. Vamos abrir o ΔU. De maneira geral, F sobre 2 NR ΔT igual, o que nesse caso vai ser N CP ΔT menos, agora não tem para onde fugir, né? Aquele W ali existe. Aquele W, inclusive, a gente pode escrevê-lo como sendo, puxar aqui, ó, P ΔV, não é verdade? Se o trabalho aqui numa isobárica é a pressão constante, W igual a P ΔV. Mas o P e o ΔV não vai nos ajudar a chegar a nenhum resultado matemático. Mas, lembrando de Clapeyron, a gente pode escrever isso aqui como sendo NR ΔT. É o que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui menos NR ΔT. Por quê, João? Porque agora eu consigo cancelar, ó, N com N, ΔT com ΔT, sobrando aqui pra gente, ó, F sobre 2 vezes R igual a CP menos R. Confere? Logo, a gente vai chegar à equação de CP, que vai ficar F mais 2 vezes R dividido por 2. Beleza? Tá aí a nossa equaçãozinha geral para o valor do CP. Ok? Veja que é um pouquinho semelhante, né? Aqui é FR sobre 2 e aqui é F mais 2 vezes R sobre 2. O que eu vou fazer agora? Particularizar. Vamos analisar o gás mono atômico e o seu valor. Então a gente vai ter que o CP vai ser o F para um gás monoatômico é 3. 3 mais 2, 5. Então 5R sobre 2. Tranquilo? Consequentemente, QP vai ser igual a N5R sobre 2 ΔT. Então tá aí
os valores correspondentes de Cp e de Qp para um gás monoatômico. E para um gás diatômico, Johnny, é o nosso último aqui. Di, mono e agora o di. Vamos lá. Cp. O F para um gás diatômico é 5. 5 mais 2, 7. Então vai ficar 7R sobre 2. Consequentemente, Qp igual a N 7R sobre 2 ΔT. Tá aí. Os valores de Cp e de Qp para um gás diatômico. Tranquilo? Então, recapitulando. A partir dessas duas transformações super importantes no contexto da termodinâmica, que é isobárico, pressão constante, isocórico, volume constante, a gente consegue fazer, em benefício da primeira lei da termodinâmica, achar os valores de Cv para um gás mono e diatômico, consequentemente os valores de Qv, e também a gente consegue encontrar os valores de Cp e Qp para um gás mono e diatômico. Beleza? Tira o printzinho, vamos que vamos para a segunda etapa da nossa aulinha. Valeu? Vamos lá, meus queridos. Então, no nosso próximo quadro aqui, a gente vai falar da relação de Mayer. Outra coisa que possivelmente você já deve ter usado, já decorou ali, né? Já até utilizou em algumas equações e alguns exercícios para ser resolvido, mas não sabe de onde vem, não sabe como proceder, não sabe como é que funciona a coisa como um todo, né? Então a gente vai ver aqui. Veja, esse é o gráfico anterior mesmo, tá? É o mesmo gráfico, só passei ele para cá, que agora eu vou escrever aqui a relação de Mayer vai ser o produto final da nossa dedução. De novo, gente, nós temos o processo AB, que é um processo isobárico, né? E o processo AC, que é um processo isovolumétrico, isocórico. E uma coisa que você deve ter percebido no quadro anterior, né? Que é interessante de você olhar, é que o Qp ele sempre vai ser maior que o Qv, né? O Qp é sempre maior que o Qv. Isso era esperado, porque quando a gente se utilizou da primeira lei da termodinâmica para poder achar esses valores correspondentes, em um deles, que é o Qv, a gente não precisou da parcela do trabalho, do W, né? Então já é esperado que o valor algébrico do Qp desse maior porque ali tem o trabalho. Aqui não tem, tá? Então essa é uma coisa interessante de você perceber, até porque a gente vai se utilizar mais uma vez desse raciocínio. Olha só, gente, presta atenção. Perceba que tanto do estado de ir de A até B ou de A até C, B e C estão na mesma isoterma. Então, aqui o B e o C estão com a mesma temperatura. Então, ir de A até B ou ir de A até C vai ter um ΔU, que no final é a mesma coisa. O ΔU de AB e o ΔU de AC serão iguais, já que aqui, ó, temperatura final e temperatura inicial são iguais. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, ΔU de AB tem que ser igual ΔU de AC. Por quê, João? Vou te lembrar aqui, ó, porque a variação de temperatura AB é igual à variação de temperatura de AC, tá? A gente vai partir daqui. Mas como é que fica o ΔU de AB? ΔU de AB é isobárico, né? Isobárico, nós não temos, no isobárico, nós temos o seguinte, Qp menos W. Né? Tem tudo. Agora, no AC, que é o isovolumétrico, não tem o trabalho. A gente só ficou com a parcela Qv. Beleza? Olha aí, Qv. Vou abrir. Qp é NCP ΔT menos o trabalho. A gente escreveu em função de NR ΔT, não é verdade? Esquece o P ΔV porque não faz muito sentido trabalhar com ele aqui. A gente quer cancelar aqui o número de mols, a variação de temperatura. Isso vai ser igual ao Qv. O Qv é NCV ΔT. Maravilha. Agora eu vou sair cancelando um monte de coisa. Ó. Número de mols e a variação de temperatura. Vai morrer um monte de coisa. E aí a gente vai sobrar Cp menos R igual a Cv. Reescrevendo isso, nós vamos ter Cp menos Cv, que é igual a R. Essa aqui, a tão famigerada relação de Mayer. E aqui você consegue ver, né, fica evidente, um pouco mais evidente, a relação dimensional ou das unidades dessas grandezas.
Cp e Cv, no final das contas, é tudo calor molar, ou capacidade térmica molar. E aí lembra que eu falei que aqui era Joule por mol Kelvin? Pô, se isso aqui é uma igualdade, de fato, o R, que é a constante universal dos gases, tem que ter a mesma dimensão. Aqui é uma subtração de duas grandezas iguais. Então tem uma unidade, que é Joule por mol Kelvin. O R tem que ser Joule por mol Kelvin também. É a mesma dimensão, a mesma unidade. Legalzinho? Muito bom, né? Então fica aí com a gente, que no próximo quadro a gente vai ver a relação agora entre o CV e o ΔU para chegar na equação mais geral que tem da variação da energia interna. Vamos que vamos. Vamos lá então, meus amores. Olha só, agora a gente vai ver a relação entre o ΔU e o CV, né? Como eu falei. A gente vai chegar numa equação muito mais geral que essa. Isso aqui é só um lembrex, para você lembrar que ΔU igual a 3 meios de nRΔT é para um gás monoatômico, tá? Aliás, se você quiser botar aqui até de maneira geral, um F, não tem problema nenhum, também vale. É só para te lembrar que esse F sobre 2, nRΔT, ele é particular para você avaliar a atomicidade de cada átomo, se é mono, se é di, se é poli. Mas tem uma que é mais geral, que vale para qualquer atomicidade. Olha que interessante, que poderoso essa ferramenta, né? Para isso, vamos voltar ao gráfico mais importante da termodinâmica, gráfico de P e V. Nesse gráfico de PV, aqui a ideia é o seguinte, você quer sair do estado termodinâmico A e ir para o estado termodinâmico B, né? Só que você vai tomar um caminho aqui, botei uma seta aqui genérica, né? Um caminho termodinâmico genérico, que avaliar isso do ponto de vista da termodinâmica é meio difícil, né? Caraca, essa curva aí louca e tal. Mas, sabendo que ΔU é uma função de estado, eu posso tomar outros caminhos aqui que são conhecidos da gente, processos, por exemplo, isovolumétrico, isotérmico, isobárico, né? E me ajudar, me auxiliar nesse processo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um caminho nessa isoterma, tá? Para você ainda que não percebeu, isso aqui em verde é uma isoterma, vou chamar essa temperatura aqui de A e essa aqui de cima de B. Obviamente, TB é maior que TA. Esse caminho aqui em rosinha, né, que vai chegar até um ponto C, vou chamar de ponto C, que é um estado termodinâmico C, obviamente, então, é um processo, é uma transformação isotérmica, né? Então, vou escrever aqui, ó, que AC é isotérmica. Isotérmica. Temperatura constante. E depois que eu fizer o AC, em seguida, eu vou tomar o caminho CB. CB, beleza? O caminho CB também é conhecido, ó, o volume fica constante, não tem variação de volume, né? Então esse CB é conhecido também, ó. CB é um processo isocórico, tá? Escrevendo isocórico mais uma vez porque é mais fácil, menor. E olha só, gente, qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente vai ter um ΔU, né? Eu quero calcular o ΔU de A para B. Só que esse ΔU de A para B, no caminho aqui que eu escolhi, ele é a soma de AC mais CB. Então, vou reescrever aqui que ΔU de AB vai ser AC mais o ΔU de CB. Tranquilão? Então, vamos lá. Agora, o de AC. Como é que a gente avalia a variação de energia interna no AC, num processo isotérmico? Muito tranquilo, né? Isso aqui é zero. Pô, a variação de temperatura não existe, então é zero. Então isso aqui, ó, morre, tá? Lembrando que aqui a variação de temperatura é zero. Se ΔT é igual a zero, com certeza o ΔU dessa transformação também é igual a zero. Isso aqui você aprende lá na termodinâmica elementar. Sobrou pra gente o ΔU de CB. Mas o ΔU de CB a gente também já sabe calcular, né? A gente viu até no quadro anterior. Não vai ter a parcela do trabalho. Só vai ter a parcela do Q. E do QV. Então, ó, ΔU AB, no final das contas, vai ser apenas o QV, ó. QV. É porque não tem o W, não tem trabalho. Então, vai ser QV. E QV a gente já viu que vai ser N, CV, ΔT. Chegamos ao nosso raciocínio final, né? Lembrando que, obviamente, esse ΔT aqui, ó, esse ΔT, ele é... Vou até abrir aqui para você visualizar melhor. Esse ΔT, ele vai ser, né, a temperatura B
que é final, menos a temperatura C. Confere? Só que a temperatura C é igual à temperatura A. Olha aqui a observação. A temperatura C é igual à temperatura A, porque é um processo está dentro de uma isoterma, né? De uma curva isoterma. Então, vou reescrever essa equação da maneira geral. Ela vai ficar ΔU, né? O ΔU de AB vai ser igual a NCV. Como aqui vai ficar TB menos TA, chegamos aonde a gente queria, né? A variação de temperatura entre A e B. Então, se é ΔT, vou escrever aqui AB também. Está aqui a nossa equação geral. Agora você já sabe de onde ela vem. Olha aí, ó. Sim, ela é geral. Compare essa equação com essa. Aqui ela é particular para um gás monatômico. Essa aqui vale para qualquer atomicidade de gás. Para qualquer gás ideal que tenha qualquer atomicidade. E agora você já sabe de onde ela vem. Perceba, eu fiz um exemplo, né? Eu deduzi essa equação a partir de um exemplo genérico. Eu tomei aqui dois caminhos conhecidos, termodinâmicos, e cheguei à expressão. Qualquer outro caminho que você tivesse tomado, ainda que seja difícil ou fácil, né? Você vai chegar à mesma expressão, eu posso te garantir isso. Por isso essa equação ela é tão geral e tão importante, tá? Você pode utilizá-la em qualquer momento. E vale para qualquer transformação, como eu acabei de falar. Tranquilo? Sigamos adiante. Seguinte, meus amores, agora a gente vai trabalhar com um coeficiente de expansão adiabática, que você também já pode ter conhecido ele com um outro nome, o coeficiente de Poisson. Também já encontrei em livros e apostilas, você pode encontrar assim, né? Como expoente de Poisson. A gente vai ver por que desses nomes, tá? Mas eu vou trabalhar aqui com coeficiente e você já vai entender também o porquê vem esse nome coeficiente, expoente e tal. Só tenha em mente, que é o mais importante aqui, que a gente vai avaliar a partir de agora um processo adiabático. O processo adiabático é aquele que não troca calor, não troca energia, né, entre o sistema e a vizinhança pelo processo calor. E aqui a gente vai analisar processos cuja variação é muito pequenininha. Variações que a gente chama lá no cálculo integral e diferencial integral, né, variações infinitesimais. Mas eu vou escrever o seguinte, ó. Para pequenas variações, vou botar assim, para pequenas variações, nós vamos ter a seguinte relação, né? Para pequenas variações. Eu vou poder escrever que d que linha é igual a zero. O que eu escrevi até agora? Eu escrevi que uma variação infinitesimal da quantidade de energia envolvida no processo calor é igual a zero. Se eu não estivesse avaliando variações pequenininhas, eu escreveria direto assim, que é igual a zero. Processo adiabático, certo? Mas como eu estou avaliando variações pequenininhas, então eu tenho que escrever dq. Além disso, tem um linha ali. Aquele linha é porque eu não posso dizer que o q é uma função de estado. Isso você pega até em livros mais avançadinhos assim, você percebe essa nomenclatura, né, essa simbologia. Esse linha é só para dizer que é uma variação, né, que não é uma função de estado. Vou reescrever agora a lei de Newton, a primeira lei da termodinâmica, né, da seguinte maneira. A gente vai ter então du igual a menos dw. Perfeito? Esse du, a gente sabe até inclusive como é que ele é calculado. O du ele é igual a NCV dt. Né? É a equação geral desse du. Du igual a NCV ΔT. Tranquilo? O dt aqui no caso, que a gente está avaliando variações pequenininhas. Beleza? Só que olha só, gente. Tem uma outra observação aqui importante. Né? Esse du ser igual a menos dw, por consequência do dq ser igual a zero, a gente pode reescrever da seguinte maneira. Menos, né, p dv. Beleza? du igual a menos dw, que é igual a menos pv. dv. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte com você. Ó. Vou dividir aqui o quadro para você não se perder comigo no nosso raciocínio. Isso aqui é a parte mais difícil e mais show de bola também, ao mesmo tempo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma diferenciação
da equação de Clapeyron. Eu vou pegar PV igual a nRT e vou diferenciar. Olha o que eu estou fazendo, hein? PV igual a nRT e vou diferenciar PV e T, né? O que significa diferenciar aqui no caso? É você fazer com que uma dessas grandezas varie enquanto a outra fica constante. Vou fazer uma regra da cadeia aqui no caso também, ó. Vai ficar P, dV, fixei o P, variei o V. Mais, agora eu vou fixar o V e variar o P. Então, dP. Igual a N, R, dt. Né? O N e o R são constantes, então só tem como variar o T. Tranquilo? E olha onde que a gente chegou, né? Olha o que eu vou fazer. Vou deixar isolado o VDP. Então, VDP é igual a menos P dV mais N R dt. Esse menos P dV, nós sabemos quanto que ele vale, né? Menos P dV é igual a du, só que du é igual a NC dt. Então, eu posso reescrever menos P dV como sendo NCV dt. Olha lá, hein? Você já vai ver onde que a gente vai chegar. Então, V dP é igual a NCV dt mais NR dt. Estou só repetindo. Aparece N delta T, N dt nessas duas parcelas aqui da equação da direita. Então, eu vou colocar em evidência. Aí vai ficar V dP igual a N, olha o que eu vou fazer, CV, aqui vai ficar mais R dt. Confere? Então, CV mais R dt. Beleza? Só que quem é CV mais R? Aí você vai da relação de Mayer, né? Essa aqui, ó, se a gente lembrar de Mayer, é a mesma coisa que escrever CP. Vou botar aqui no cantinho, ó, Mayer. Certo? Olha lá. Então, vou escrever V dP igual a N CP dt. Beleza? Estamos aí? Estamos até aqui? Deixa eu trazer um pouquinho mais para baixo, para cima, desculpa, para você visualizar melhor, né? A gente vai ter, então, V dP igual a N CP dt. Beleza? Guarda aí essa informação na nuvem, guarda aí na nuvem, porque a gente vai se utilizar desse resultado e desse outro resultado aqui anterior, tá bom? Então, olha só, vem comigo aqui. Vou apagar só essa partezinha aqui e vou reescrever até onde a gente chegou. Não perde, não se perde, hein? Então, vamos lá. A gente tem aqui os dois resultados mais importantes, tá? Esse aqui, que é VDP, vou repetir ali, VDP igual a NCP dt. E nós também temos que o menos P dV ele é igual a ΔU, que é NCV dt. Não é verdade? Tá lá. Olha o que eu vou fazer agora. Esse N e dt, ele é comum aos dois termos, né? Vou isolar. Aí vou fazer o seguinte, ó. Vou reescrever N dt igual a menos P dV dividido por CV. Esse resultado eu vou jogar na primeira equação. Percebeu que montou um sisteminha, né? Sisteminha, que é o que eu estou fazendo? Isolando essas variáveis, vou substituir na primeira. Quando eu fizer isso, nós vamos ter que V dP é igual. Aí vamos lá. Esse N dt eu vou substituir por menos P dV sobre CV. E aí nós vamos ter esse sinal de menos aparecendo. O CP vai ficar em cima. CP dividido pelo CV embaixo, no denominador. E agora eu vou repetir o dV, né? dV. E acabou. Beleza? Esqueci o P aqui. P dV. Sabia que estava faltando o Pzinho. P dV, né? P dV. Pronto.
Olha só que interessante esse resultado, gente. Olha o que eu vou fazer. Eu vou juntar quem é V com dV, certo? E vou juntar quem é P com dP. Então, ó, isso aqui a gente vai fazer como dP dividido por P, pressão, igual a menos quem é CP sobre CV. É exatamente o nosso queridíssimo gama, beleza? Então, vou reescrever aqui menos gama como sendo dV sobre V, beleza? E é daí que nasce o nosso gama chamado coeficiente de expansão adiabática. Olha aí a dedução de onde que ele vem, né? Ele vem, na verdade, de uma grande manipulação algébrica, que gastei aqui pelo menos um quadro e meio, né? Para poder chegar nesse resultado e você perceber que o tempo todo que você quiser deduzir essa equação, você sempre vai ter uma divisão de CP sobre CV. Para não ter que ficar reescrevendo CP sobre CV toda hora, a gente chama isso aqui de um gama. E esse gama significa o coeficiente de expansão adiabática. Coeficiente porque ele está aqui, ó, multiplicando o dV sobre V, tá? Mas aí, se você chegar aqui, deixa eu só destacar essa equação, né? Porque essa equação aqui, ela está relacionando a variação de pressão e a variação de volume que podem acontecer num gás. Mas se a gente chegar e integrar essa equação, dos dois lados, obviamente, a gente vai chegar numa expressão que é super conhecida de vocês. Vem aqui comigo, ó. Deixa eu botar aqui do outro lado para você ver o resultado. Integrar, hein? Vamos lá. Vou passar a integral dos dois lados da equação. E aí nós vamos ter, então, a integral de dP sobre P igual. Como esse menos gama aqui ele é constante, para a gente esse gama ele sempre é constante, tá, gente? Ó, esse gama ele é sempre constante, tá? Ainda que num nível de graduação você verifique que CP e CV dependam da temperatura também, né? Aqui a gente vai tratar tudo como sendo uma constante, tá? Não tem nem a ver com gás ideal e real, é porque varia mesmo, a grandeza varia com a temperatura. Mas aqui não, aqui é tudo constante. Então, se CP e CV são constantes, consequentemente o gama é constante, tá? Então, o menos gama vai sair, né? Vou botar aqui menos gama, sai da integral. Sobrando ali o dV sobre V. Vamos integrar isso aí, né, entre P0 e P. Pressão inicial, pressão final. Aqui eu vou me utilizar de uma simbologia que a gente vê isso muito, né, com delicadeza nos livros. Quando a gente bota os limites de integração escrito dessa maneira, aqui o integrando não pode ficar dessa forma, né? A gente tem que fazer uma diferenciação nele aqui, ó. Aí eu vou escrever dP estrela, tá? De vez em quando você pode escrever, você pode encontrar como linha ali também. Mas enfim, é só porque não pode repetir a mesma letra nos limites de integração e não tem integrando. Então, ó, aqui vai ser entre V0 e V, e aí por preciosismo eu vou botar aqui um asterisco também. Tranquilo? Aí vamos lá, cara, integrar isso aqui relativamente tranquilo. Aí, a integração de 1 sobre a variável que você quer vai ficar o log neperiano, né, o logaritmo neperiano daquela grandeza. Então nós vamos ter ln de P asterisco entre P e P0. Isso igual a menos gama ln de V asterisco em V e V0. Show? E aí nós vamos ter, então, ln de P menos ln de P0. Isso vai ser igual a menos gama, que está multiplicando todo mundo, de ln V menos ln de V0. Olha aí. Só que o ln de dois números subtraídos significa o ln da divisão entre eles. Então, ln de P sobre P0 igual a menos gama de ln V sobre V0. Esse menos gama pode dar um petelecozinho nele, ele volta ali para o expoente. E colocando ali, tomando os dois lados, né, do expoente, então nós vamos ter que P sobre P0 é igual a V sobre V0 elevado
ao gama, tá? Isso aqui, na verdade, é a expressão que você já conhece de PV igual PV elevado a gama, né? Elevado a gama igual a P0V0 elevado a gama, que é a equação de Laplace e Poisson para transformações adiabáticas, que tanto você deve usar aí para fazer exercícios, mas não sabe de onde ela vem. Ela vem desse raciocínio algébrico gigante aí, tá bom? Tira um print aí. Deixa eu sair da tela aqui para você tirar um print. Uma outra coisa interessante que você deve saber é que esse gama aqui, ele tem que ser sempre maior que 1, né? Sempre maior que 1. Esse gama ele vai ser sempre maior que 1 justamente pelos valores que CP e CV vão assumir, né? Vai ser sempre um número também maior que 1. Já que o CP e o CV dependem do R, o R também é maior que 1, então tudo vai ser maior que 1, beleza? Então tira esse print aí mais uma vez. Agora vamos lá, gente. Nesse quadrinho aqui, eu vou colocar o seguinte. Já vamos partir da ideia que o gama já é conhecido da gente daquela razão de CP sobre CV, né? Então eu vou escrever o seguinte, ó. Já que CP sobre CV é o gama, vamos lembrar a equação geral do CP e do CV? Lembra delas? Olha aqui, ó. Gama. O gama vai ser CP. Como é que a gente escrevia na forma geral, hein? Na forma geral. Vou até colocar a divisão aqui total. Aí na forma geral nós tínhamos o F mais 2 vezes R dividido por 2, né? Esse era o geralzão. Ainda não estou especificando se é mono ou se é di. E o CV? O CV era mais fácil. FR sobre 2. Não é verdade? Quando você for fazer as simplificações aqui, R, 2 e 2, nós vamos chegar ao brilhante resultado de F mais 2 sobre F. Olha que bonito, hein, gente? Olha que poderoso. Vou até sair da tela para você ver, hein? Com carinho, hein? F mais 2 dividido por F. Essa aqui é a equação geral, né? A equação geral para o nosso gama. O que eu vou fazer agora? Analisar as atomicidades específicas. Para um gás monoatômico, eu quero saber quanto que vale o gama para um monoatômico. Vou chamar de gama M, tá? Só para diferenciar. No monoatômico, o F vale 3. 3 mais 2 sobre 3, 5 sobre 3. Vou botar aqui, ó, 3 mais 2 sobre 3 é igual a 5 terços. Beleza? E para um gás diatômico, Johnny, vamos lá. Diatômico, vou escrever aqui como sendo gama D, gama de índice D. O gama aqui é 5 para um gás diatômico. Desculpa, o F para o gama, né, para um gás diatômico vai ser 5. Então F como sendo 5, 5 mais 2 dividido por 5. Beleza? Que vai ficar 7 sobre 5. É muito comum também, né, que a gente encontre e possa encontrar esses dois valores aqui em números decimais, tá? Em números decimais. E aí a gente vai encontrar aqui para o 7 sobre 5, então, é igual a 1,4. De vez em quando nos enunciados eles botam assim, umas coisas meio decimal mesmo, né? E o 5 sobre 3, esse número aí ele vai ser aproximadamente 1,67, né? 1,67. 1,67. Aproximado, né? Vai ser uma dízima aqui. Enfim, fica ligado que pode aparecer. Então tá aqui os valores, né, do gama para um gás monoatômico e do gama para um gás diatômico. Beleza? Tira um printzinho aí na tela. Maravilha. Vamos fazer umas questõezinhas aí? Tá? O Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar para um vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas os cursos online não o agradavam. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade. E o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todos podem contar com o Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 9,90 ao mês. Então, não tem mais desculpa. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.
Indo para os exercícios, então, editor, joga na tela aí o exercício. Primeiro, nosso exercício do ITA 2008, gente. Bom, nesse exercício aí, ele trata de uma compressão adiabática, né? Opa, adiabática, a gente já fica de olho aí que o Q não vai ser igual a zero, né? Não vai ter o Q. E também a consequência que isso leva na primeira lei da termodinâmica. Então, olha só, como é uma compressão adiabática, a gente sabe que esse Q aqui vai ser igual a zero. A gente pode lembrar, então, que o ΔU vai ficar sendo igual a menos W. Então esse menos aqui nem vai fazer diferença na nossa vida, né? Olha só que interessante. É raro a gente encontrar questões assim, né? Que o menos ali não vai fazer diferença. Então eu vou trabalhar em módulo, ó. Trabalhar em módulo e aqui em módulo também. Ou seja, no final das contas, eu quero saber mesmo é o seguinte, ó. O W, que é o que é pedido no enunciado, né? É igual ao ΔU em módulo, tá? Em módulo. W igual a ΔU. Esse ΔU ali, eu vou abrir no seguinte, ó. W igual, olha só, F sobre 2, NR, temperatura final, né? Menos F sobre 2, NR, temperatura inicial. Confere? Tá ali, ó, os dois valorzinhos. Só que o gás que ele fala no enunciado é o oxigênio, é diatômico. Se é diatômico, esse F tem que ser 5. Confere? Os 3 de translação e os 2 de rotação. Então esse F vai ser 5. Só que outra coisa também interessante que você perceba é que nRT e o T de temperatura não vai ser tão interessante aqui nessa análise. Mas a gente pode substituir esse nRT por PV, equação de Clapeyron. E aí eu vou escrever o seguinte, ó, que o W vai ser igual... Como vai aparecer 5 sobre 2 das duas parcelas, eu vou botar em evidência. 5 sobre 2... Espera aí que o giz deu uma rabiscada aqui legal, hein? Ó, vai ficar 5 sobre 2, né? 5 sobre 2. E aí, ó, dentro do parênteses vai ficar P final vezes V final menos P inicial vezes V inicial. Tranquilo? Agora vamos analisar, vamos se utilizar, né, da equação de Laplace e Poisson, porque é adiabático. Então, se é adiabático, olha aqui, ó, deixa eu puxar aqui para a gente lembrar, se é adiabático, a gente pode se utilizar de P F VF elevado a gama igual a P inicial vezes V inicial. Tranquilo? Essa é a equação de Laplace-Poisson. Caiu um gizinho aqui, aí é complicado, hein? Beleza. Ele diz no enunciado que esse volume final vai ficar a metade, né, do volume inicial. Então eu vou substituir aqui. Ó. Vai ficar PF, né, vezes o volume inicial dividido por 2 elevado a gama. Está no enunciado, está descrito lá no enunciado. Igual a P inicial vezes V inicial. O que a gente pode cortar aqui? Bom, vai aparecer o V inicial elevado a gama dos dois lados, né? Então a gente pode reescrever isso como sendo PF igual a esse 2 elevado a gama, eu vou passar para o outro lado. Vai ficar então PI vezes 2 elevado a gama. Tranquilo? Essa informação eu vou trazê-la para cá, tá? Essa informação aqui, juntamente com essa, ó, com VI dividido por 2. Vou trazê-la para cá, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui, ó, fazer a divisão. Que agora eu vou substituir esse valor aqui nessa expressão, beleza? Fazer uma substituição, ó, substituindo. Nós vamos ter o quê, João? Vamos lá. Trabalhos em braçal mesmo, né? W igual 5 sobre 2. Só repito 5 sobre 2. O PF vai ser, então, PI vezes o volume final. Quer dizer, PF vai ser PI vezes 2 elevado a gama vezes o VF. Como eu falei, o VF eu vou substituir por VI. Então vai ficar VI dividido por 2. Beleza?
menos... Agora a gente pega isso aqui, PI e VI. Tá tudo em função das condições iniciais, beleza? Por isso que eu fui fazendo a substituição. Olha só, aparece PI e VI nesses dois lados, né? Vamos colocar em evidência? Então vamos ter W igual a 5 sobre 2, né? 5 sobre 2. Vou botar em evidência o PI, VI. E agora, por fim, o que sobrou lá dentro, né? O que sobrou dentro aqui dos colchetes. Vai ficar 2 elevado a gama dividido por 2. Olha lá. Vai ser 2 gama, vou até destacar, hein? Gama menos 1. 2 elevado a gama menos 1. Menos 1, né? Menos 1 aqui. Tranquilo. Aí, gente, mais uma vez, como é que a gente vai fazer para lembrar do gama, né? O gama para um gás diatômico, ele é 7 sobre 5, como a gente viu. Confere? Ah, não lembro, João. Se você não lembra, F mais 2 sobre F. Num gás diatômico, o grau de liberdade F é 5. 5 mais 2, então, ó, 5 mais 2 sobre 5. É dali que sai. Não lembra o valor de cabeça, né? Se você decorou, beleza, mas não lembra, F mais 2 sobre F. Então, vamos lá. Voltando, a gente vai ter, então, que o W, em módulo, vai ser 5 sobre 2 vezes PI, VI. E agora, para finalizar, o gama, como é 7 sobre 5 é 1,4, não é verdade? Então, ó, isso aqui é aproximadamente não, é exatamente 1,4. Então, se vai ficar 1,4 menos 1, 0,4. E nós vamos ter, então, que o 2 vai ficar elevado a 0,4 menos 1. Beleza? O que a gente encontra aí no gabarito de letra C. Olha aí, ó. C. Show de bola, meus amores? Tira o print aí na tela. Vamos que vamos para a próxima questão. Vamos lá, meu povo. Então joga aí, meu caro diretor, na tela a questão do ITA de 2017. Bom, essa questãozinha aí é bem extensa, cara, a resolução dela, a gente vai gastar um tempinho aqui, mas ela é interessante porque ela envolve vários conceitos da termodinâmica, tá? Então vamos lá, vamos devagar, né? Tem um gráfico aí apresentado para você, um gráfico de P por V, pressão por volume, e trata-se de uma transformação cíclica. Olha aí, ó, transformação cíclica, né? X, Y, Z. Então o caminho é esse aqui, ó. Do X vai para o Y, do Y vai para o Z, do Z vai para o X. O enunciado também diz que a transformação de Y para Z é uma expansão adiabática reversível, né? Ela é feita de maneira bem lenta, gradual, e aí a gente consegue ir no caminho de YZ até mesmo de ZY, mas a questão só está tratando YZ, beleza? Adiabática reversível, uma expansão adiabática reversível. Outro dado do enunciado é que a razão, olha aí, ó, a razão CP sobre CV é igual a 2. Obviamente esse aqui é o gama, né, gente? Esse aqui é o gama, fica ligado nisso, porque lá no finalzinho da questão, da resolução da questão, a gente vai precisar desse valor, tá bom? Então CP sobre CV é igual a 2. Não tem unidade, porque eu estou fazendo a divisão de duas grandezas, né, gente? Então é adimensional, 2. E ele pede no enunciado exatamente a razão entre o rendimento dessa máquina térmica pelo rendimento de Carnot, tá? É isso que ele pediu aí nesse enunciado. Uma outra coisa também é que eu já coloquei aqui os valores no gráfico, tá? Que ele fala aí pra gente. Ele diz aqui que o volume X é 2, aqui que o volume vai ser 4 e aqui o 20. Cara, a gente obviamente, né, eu acho que é bem intuitivo isso, que a gente vai precisar do valor aqui, ó, de pressão em X. Bom, para isso, muito tranquilo. Olha a transformação de Y para Z. Ela não é adiabática? Então, a transformação de Y para Z, se é adiabática, a gente pode se utilizar da equação de Laplace-Poisson, que a gente pode escrever então como sendo PF, VF elevado a gama, igual a PI vezes VI elevado a gama. Confere? Essa é a nossa equação. Mas quem é PF e quem é PI, né?
o Y é o inicial, perfeito? E aqui o Z vai ser o nosso final, né? Então vamos lá, aqui vai ficar PZ vezes VZ elevado a gama igual a PY vezes VY elevado a gama. Show? A gente quer o PZ. Ah, e por que a gente quer o PZ, João? Olha lá, extrapolando o conhecimento. A gente quer o PZ porque a pressão em PZ ela é igual a PX. E se eu sei, então, o valor de PZ, automaticamente eu acho de PX e eu vou completar o nosso quadro aqui, né? A gente quer saber esse valorzinho aqui por enquanto. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu quero PZ, vamos isolar. Vai ficar PZ igual a PY vezes a razão de VY sobre VZ elevado a gama. Agora eu só vou substituir os valores. Então a gente vai ter aqui que PZ é igual PY, ele fala que é de 20, então 20 vezes o VY, ele fala que é de 2 dividido por 4, né? Então 2 dividido por 4 elevado a gama. Só que quem é o gama, gente? Olha aqui o gama. CP sobre CV. Esse é o nosso gama. Então isso aqui vai ficar elevado a 2. Olha aí, tá vendo? O enunciado da questão ele não te fala direto que é o gama, mas você tem que lembrar que é a razão de CP sobre CV. Então PZ vai ser igual a 5, tá? 5 ATM nas unidades fornecidas. Bom, 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 4, 20 dividido por 4, 5. Então, ó, aqui tira a interrogação, vamos botar o 5. Show de bola? Estamos juntos até aqui? Agora eu vou precisar da relação de Mayer, tá? Vamos se utilizar da relação de Mayer. Você vai entender o raciocínio, ó. Vou vir para cá. Pronto. Agora eu vou lembrar do Mayer. Mayer. Como é que era a relação lá do Mayer mesmo? O Mayer dizia pra gente o quê? CP menos CV igual a R. É isso? Então vamos lá. CP, deixa eu pegar o gizinho aqui, ó. CP, esse aqui, ó. CP menos CV igual a R. Show? Eu posso reescrever o CP em função do CV? Posso. Vou fazer um recurso algébrico aqui, ó. Já que o gama é igual a CP sobre CV, eu posso dizer que o CP ele é igual a gama vezes CV. Então, vou reescrever isso aqui como sendo gama vezes CV menos CV igual a R. Beleza? Daqui a pouco você vai entender a importância disso, ó. Vou botar o CV em evidência, então vai ficar gama, quer dizer, vai ficar CV em evidência, gama a menos 1, igual a R. Né? O gama é 2. O gama é 2. Então, 2 menos 1 dá 1. Isso significa que, no final das contas, o CV vai ser igual a R. Né? Isso está no enunciado também. Olha lá, CV é igual a R. O enunciado diz quanto que vale o valor de R. Tá? Então, ó, tira um print aí na tela. Deixa eu sair daqui rapidinho. Tira um print aí na tela para você ficar comigo, né? Que ainda tem mais. Ainda não acabou não. A gente está na metade da questão ainda, tá? Nosso próximo passo é analisar a temperatura. Temperatura em cada um desses gráficozinhos aqui. Eu não quero apagar o gráfico, por isso que eu pedi para você tirar um print, porque eu vou apagar só essa partezinha aqui, né? E quero continuar com o gráfico ali à mostra pra gente. Mas o próximo passo é analisar as temperaturas em cada um desses pontos para a gente ver quem é a maior. A gente sabe que mentalmente a gente poderia até imaginar várias isotermas aqui, mas e aí, cara? Essa aqui é a diabática, beleza. E aí, quanto é que vale o Z, o X e o Y? Será que realmente o Z ele é maior que a temperatura de Y? Ou o contrário, será que a temperatura em Y é maior que em Z? Não tem como saber isso, tem que fazer a continha aqui nesse caso mesmo, tá? Apesar de ser uma diabática aqui, enfim, tem que fazer a continha. Então vamos lá. Analisar a temperatura em cada um desses pontos. Esse é o nosso próximo passo. E vai guardando essas informações aqui que a gente fez, né? Para analisar a temperatura em cada um desses pontos, vamos começar com TY, tá? Até porque a questão fala que a máquina opera entre duas temperaturas extremas, né? Uma temperatura máxima e uma mínima. Quem é a máxima e quem é a mínima aqui? A gente vai descobrir isso agora. Então, ó, lembrando que PV igual a nRT,
a gente sabe que para calcular a temperatura, basta fazer a razão de PV sobre NR. Beleza? Então, ó, TY, que é a primeira que a gente vai calcular, é a pressão em Y. Pressão em Y é 20, vezes o volume em Y, que é 2. Então, vai ficar 20 vezes 2, dividido por NR. Ih, João, quanto que vale NR? Não interessa, daqui a pouco você vai ver. Então, vai ficar 40 sobre NR. Vamos calcular de TX, beleza? TX. A pressão em X, 5, vezes o volume 2, então vai dar 10, né? Vou botar aqui 5 vezes 2, dividido por NR, ou seja, 10 sobre NR. Por enquanto, quem está ganhando é o TY. Por último, TZ. TZ vai ser a pressão em Z, 5, vezes 4, que é o seu volume. 5 vezes 4, dividido por NR. E aí nós vamos ter 20 dividido por NR. Eita, trabalheira, hein? Pois é. Qual dessas aqui é a maior, né, meus amores? É a TY. Então, ó, TY, deixa eu botar aqui em vermelhinho, é a nossa temperatura máxima. Olha, ó. Temperatura máxima. E o TZ está no intermediário, TX vai ser a temperatura mínima, né? Então, essa aqui é a temperatura mínima. Pô, não tem como, cara, não tem como. Vai dizer que tem como, só olhando aqui assim rapidamente, você saber quem é até máximo e quem é mínimo, né? Fazer a continha ali, bonitinho, até porque você treina para uma discursiva, é legal, né? Bom, dito isso, tira um printzinho aí para você dar uma olhada, né? Show de bola. Vamos agora analisar o valor de Q nesses dois processos aqui. No processo que vai de Y até Z, né? Desculpa, no processo que vai de Z até X e de X até Y, porque em Y e Z não tem calor, né, gente? Ó, adiabática, Q igual a 0, né? Q igual a 0, beleza? Mas aí como é que a gente analisa os calores ali? Cara, esse processo aqui na horizontal é um processo isobárico, né? No processo isobárico, a gente tem o calor saindo da máquina, certo? Saindo aqui do ciclo. Então, ó, aqui seria um Q, vou chamar de ZX, perfeito? QZX. E vai entrar também aqui um calor que eu vou chamar de QXY, ó, QXY. Num processo que é isovolumétrico, a gente tem a entrada de calor, né, na máquina, então QXY. Agora eu vou analisar esses dois processos que são conhecidos, como é que é o calor num processo isobárico, como é que é o calor num processo isovolumétrico. A gente aprendeu. Então eu vou usar esses valores concomitantemente. Eu vou precisar da temperatura, beleza? Por isso que a gente já calculou. E a gente vai perceber que esses NRs aqui vão cancelar, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Pronto, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Vamos analisar o QZX primeiro, tá? QZX. QZX. O QZX, ele é um processo isobárico. Então ele é NCP ΔT. Confere? NCP ΔV. E aí, cara, quem é o CP, né? O CP é justamente aquele... Desculpa. O CP é justamente aquele valor que a gente encontrou aqui, ó, de 2 vezes CV, que tá até no enunciado, inclusive, né? Ó, se você olhar aí o enunciado, tá lá, 2 vezes CV, tá bom? Que você pode escrever também como sendo o gama CV, não tem problema nenhum, você pode fazer. Mas já que tem o 2 ali, não tem problema nenhum, já bota o 2 ali, tá? Então a gente vai ficar então com o seguinte, ó. QZX é igual a N, aí vai ficar gama CV. A variação de temperatura é de ZX, né? Então ele vai sair de ZX, X é a final, Z é a inicial. Então X final vai ficar TX, cadê TX? 10 sobre NR menos Z 20 sobre NR. Ok? Fui aqui no limite, hein? Que ZX vai ser quanto? Esse valorzinho aqui de gama CV é o R, tá? Esse valorzinho aqui a gente vai poder cortar então com NR e NR. O N também vai embora, né? Lembrando que o gama CV vai ser o R, já que o CV a gente viu que era
já que a gente viu que esse produto aqui era o R. Então, QZX vai ser igual, no final das contas, a 2, beleza? Esse 2 aqui do gama, tá? Então vai ficar 2, 10, menos, quer dizer, desculpa, aqui não tem o 2 não, o 2 foi embora, né? Vai ficar 10 a menos 20, 10 a menos 20, 2. QZX igual 10 menos 20 menos 10, com 2 menos 20. Confere? Nas unidades fornecidas, ATM vezes litro, beleza? Se você dar uma olhada ali, ATM vezes litro. Até porque está aqui também, ó, tá? No gráfico, no próprio gráfico tem isso aí. Vamos analisar agora a quantidade de calor, tira um print, a quantidade de calor no processo XY. Vai lá, printão na tela. Olha aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Q. Vamos lá. Q. Agora, XY. QXY é um processo isovolumétrico. Então vai ser NCV ΔT, né? Esse ΔT, já posso até reescrevê-lo como sendo a temperatura final, que é Y, então TY menos TX. QXY será igual a NR, certo? CVR, que nem a gente fez aqui. CVR, a gente achou isso antes. A temperatura em Y ela é 40 sobre NR menos TX. Eu anotei aqui, TX vai ser 10, né? A gente encontrou 10 menos 10 NR. Então a gente vai ter que QX e Y é igual. NR vai embora. Pá, pá, pá. 40 menos 10 dá 30. 30 ATM vezes litro aqui nas unidades fornecidas, tá? Então a gente tem esses dois carinhas já agora encontrados. Então a gente tem como analisar agora o ciclo por completo. Porque no ciclo por completo, se a gente se utilizar da primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos W, veja que o ΔU tem que ser igual a zero. Então vai ficar Q igual a W, certo? E a gente já tem o Q total. Cadê? Aqui, ó, o Q total, XY, ZX, e como não tem Q no YZ, então a gente tem o Q total. Perfeito? Então tira só um print aí para a gente passar para o próximo quadro. Aê, danado, boa. Beleza? E por que a gente vai calcular o trabalho, João? Bom, a gente vai calcular o trabalho porque na hora de calcular o rendimento a gente precisa dele. Vai ser o trabalho, né, dividido pelo QXY, que é o que é fornecido para essa máquina térmica. Só que o QXY é 30. Quanto é o trabalho? Vamos ver aqui, ó. Dá até para calcular o trabalhozinho aqui usando a primeira lei da termodinâmica. Ó, primeira lei. Deixa eu pegar um gizinho bom aqui. Pronto. Então, usando a primeira lei para o ciclo, vou analisar o ciclo agora, hein, gente? Ciclo. Nós vamos ter, então, o ΔU igual a zero, certo? Logo, Q igual a W. Só que esse Q aí vai ser o QXY mais o QZX igual a W. E aí nós temos, então, 30 menos 10, que é igual a 20, certo? 20 é o nosso trabalho. É o 30 menos 10, o trabalho é 20. Perfeito? E agora, quer dizer, aqui é menos 20, né? Só um minutinho, gente. Aqui é menos 20. 30 menos 20. É porque eu não anotei aqui, estou vendo só rapidinho quanto é que eu calculei antes, né? Então 30 menos 20, beleza? 30 menos 20, agora sim, dá 10. Beleza? Agora sim, 10. Então o trabalho é 10. Como se calcula o rendimento de uma máquina térmica? A gente pega o trabalho, né? É o custo pelo benefício, certo? Desculpa, o benefício pelo custo. O benefício é que a sua máquina térmica realiza o trabalho. Então, o trabalho.
Mas isso tem um custo, né? O custo é você da onde vai tirar essa fonte de energia, QXY. Então, ó, QXY. Aqui vai ser 10 dividido por 30, que é 1 sobre 3. Acabou? Não. Falta a gente calcular o NC. Esse NC aqui é o rendimento da máquina em Carnot. Tá? Vou escrever aqui então NC. Como é que se calcula? 1 menos, isso aqui é tranquilo, né? Parte fácil chegou agora. 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. 1 menos, deixa eu passar isso aqui um pouquinho para cá, que aí eu termino ali naquele quadrinho mesmo, né? Então vai ficar N de Carnot igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. 1 menos a temperatura fria, a gente achou a menor dela, né? Em Tx, que era 10 sobre NR. Isso é dividido pela temperatura maior que a gente achou, que foi o Ty, 40, né? Então 40 sobre NR. Obviamente, o NR vai embora com NR, sobrando ali pra gente 1 menos 1 sobre 4. 1 sobre 4. Que vai dar 4 menos 1, 3, 3 sobre 4. 3 sobre 4. Mas o que ele quer no final das contas é a divisão desses dois, né? Então vou botar aqui, ó. Ele quer N sobre NC. Que vai ser então... Peraí. Só me organizar aqui. Então, logo... N sobre NC vai ser igual a 1 sobre 3 dividido por 3 sobre 4. 3 sobre 4. Isso aqui vai dar 4 sobre 9, né? Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, 4 sobre 9. Só que a questão vai a mais, né? Não bota em fração. Poderia ter botado, facilitar o problema, enfim. Isso vai dar aí em números decimais aproximadamente 0,44. Show de bola? E aqui nós finalizamos a nossa questão. Lembre-se, essa questão foi gigantesca, né? Mas ela não é tão difícil, ela é só trabalhosa. Primeiro, a gente só fazer uma recapitulação breve, a gente só fez aqui a análise em cada um desses pontos, viu que o que sai aqui e entra em XY, se entra esse aqui é o total inclusive, né? Verificamos a temperatura em cada um deles. De acordo com as relações fornecidas, a gente foi fazendo manipulações algébricas para poder avaliar o calor envolvido, né? Lembrando que são processos conhecidos e importantes na termodinâmica, isobárico e isovolumétrico, QP e QV, têm os seus valores correspondentes. Verificamos o valor do trabalho, porque ele pede o rendimento, né? E aí, verificando o rendimento, a gente chega a esse resultado final. Beleza, meus amores? Então valeu, falou, forte abraço, fui!